Você já ouviu falar em COLES? O letramento traz os saberes de nosso povo para a academia. O primeiro Congresso Nacional de Letramentos, COLES, propõe inovação e diversidade nos letramentos e gêneros. A doutora em letras da UESP, Shirley Alves, fala sobre o tema. Shirley, tudo bem? Seja bem-vinda ao Sob Outro Olhar. Você vai falar sobre o COLES, que é uma realização da Universidade Estadual do Piauí. O que é o COLES? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando desse congresso, que é um congresso tão importante para a nossa universidade e também para a nossa comunidade acadêmica. Eu faço parte de uma equipe de pesquisadores da universidade. Pela UESP, exatamente, né? Da Universidade Estadual do Piauí. Tem a sigla LEIA, né, que é o Laboratório de Leitura e Escrita Acadêmicas. A professora Bárbara Olímpia é a nossa coordenadora geral. E nós já estamos nesse trabalho desde o início do ano, né? Nós tivemos um projeto aprovado para o funcionamento desse laboratório e como nós já estamos desenvolvendo algumas atividades na universidade focadas em letramentos acadêmicos, surgiu a ideia de nós fazermos esse congresso, né? Esse congresso nacional. O objetivo dele é congregar pesquisadores, professores, estudantes e estudiosos que estão interessados nessas práticas sociais que nós chamamos de letramentos, daí o nome, né? E o COLES dá visibilidade a essas ações de pesquisa, a essas ações também de práticas pedagógicas que estão focadas, que estão interessadas e voltadas para os letramentos. Então, o COLES é o primeiro congresso de letramentos nacional, é um evento que tem três pilares, né? O COLES se assenta na noção de diversidade, de inovação e de inclusão. Fale um pouco mais dos letramentos para quem está em casa, dando exemplos. Ok. Geralmente, quando a gente pensa na palavra letramento, ela nos leva quase que imediatamente a pensar na ação da escola, né? É na escola que nós adquirimos, vamos dizer assim, as habilidades que nos capacitam para ler e escrever bem. Inicialmente, a palavra letramento, ela ficou assim muito associada à ideia de aquisição da língua escrita, né? Então, quando a gente pensa assim, letra, letramento, letrado, se pensa em pessoas que têm o domínio do código, né? Que elas conseguiram se alfabetizar. Porém, esse termo ele ganhou uma amplitude muito maior e ele foi se distanciando um pouco da ideia de alfabetização. A gente sabe que a gente realmente precisa se alfabetizar, precisa compreender o código escrito para poder ler e escrever nas diferentes atividades sociais de que nós participamos. Então, assim, a palavra letramento, ela vai dar conta de todas essas significações, todas essas funções, tudo aquilo que a gente faz, né, a partir do momento em que nós adquirimos a leitura e a escrita. Então, por exemplo, nós temos um letramento acadêmico, né, que é justamente o que está no foco do nosso grupo de pesquisa. Né? Não necessariamente. Antes era, né? Era. O letramento acadêmico, claro que ele inclui a norma culta, porque as interações na universidade, elas exigem esse estilo de linguagem, por diversas, vamos dizer assim, características que elas têm. Nós estamos num ambiente acadêmico, num ambiente profissional, nós estamos trabalhando com pesquisa, com interesses que não são necessariamente apenas pessoais, eles são comunitários, eles são sociais. Então, os letramentos acadêmicos, eles vão exigir, né, de quem frequenta essa comunidade que eles dominem os gêneros textuais discursivos, o estilo da linguagem, óbvio, né? E que também eles compreendam que essas interações, elas são possibilitadas a partir dessas diferentes práticas sociais de linguagem. Das culturas, né? Isso. A ideia também, que está muito associada a letramento, é o conceito também de multiletramentos, né? Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil por uma grande estudiosa que a gente admira muito, a professora Roxane Rojo, que ela vem trabalhando justamente com essa noção de letramento associado às diferentes culturas, né? Então, nós temos uma cultura profissional, nós temos uma cultura artística, nós temos uma cultura acadêmica, né? Nós temos culturas marginalizadas também. Tem cultura dos jovens, sim, tem exatamente. A linguagem neutra, hein? Exato. Bom, a linguagem neutra, acredito que seja algo que deve e faz parte, sim, das discussões sobre letramentos. Mas é um aspecto também que se precisa dar um foco especial para entender, por exemplo, as relações de poder, né?
as relações de hierarquia, as múltiplas discriminações que, infelizmente, a nossa sociedade cultiva, né, ainda cultiva. Mas, assim, a questão mesmo dos letramentos, como nós estamos entendendo e trabalhando, é uma noção que vai envolver realmente as diferentes práticas sociais. Então, por exemplo, hoje se fala muito em letramento digital, né? Principalmente na escola também, né? As pessoas estão sendo todo dia desafiadas a entender, e não apenas, Norma, a linguagem verbal, vamos dizer assim, não apenas o escrito, mas também o que nós chamamos de multimodalidade, que é o quê? Eu estou aqui falando com vocês, né? Falando com você, eu estou usando a minha fala, eu estou usando o meu gesto, né? Eu estou usando também as minhas expressões faciais. Então, são diferentes modos de a gente dizer o que a gente precisa dizer. Isso que a gente considera multimodalidade. Então, quando a gente vai para a tela de um computador, a gente lida ali com diversos signos, né? Não apenas com a escrita. Isso. Então, ali nós temos um ambiente multimodal, um ambiente também marcado por diferentes culturas, e a gente precisa saber lidar com isso, né? Daí a ideia de multimodalidade, multiletramentos, também elas se associam muito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. É bom entender que a língua portuguesa, a língua materna, ela é um conjunto de variedades. Então, quando você fala da gramaticalidade, você está se tratando de uma variedade padrão da língua portuguesa, que é a norma culta, certo? Que é uma parte da língua como um todo. Mas é claro que nós temos variações, que vão de regionais, variações sociais, variações etárias, e inclusive a variação que é uma variação mais tecnológica, essa do internetês, que tanto se fala. Não se pode travar uma língua, e nem se pode entender que ela vai ser pura. A influência do meio social vai acontecer. Portanto, é comum acontecer essa evolução a partir de, por exemplo, elementos como a internet. Se eu soubesse falar alemão, ainda que eu soubesse falar catalão, ainda que eu soubesse falar japonês, ainda que eu soubesse falar japonês, nem assim eu viveria sem você, nem assim eu viveria sem você. Ainda que eu soubesse falar francês, ainda que eu falasse fluente inglês, nem assim eu viveria sem você. Nem assim eu viveria sem você. Ainda que eu soubesse falar chinês, ainda que eu soubesse falar maltês, ainda que eu falasse o grego e o hebraico, ainda que eu falasse um bom aramaico,